O André Miceli não está conosco aqui ao vivo hoje, mas ele deixou uma pergunta gravada aqui para você. Vamos ouvir? Vamos. Olá, Carlos Aros e amigos da Jovem Pan. Olá, Mariana. Um prazer falar com vocês. A minha primeira pergunta é a seguinte. Temos visto muitos creators influenciando diversas áreas da sociedade. Eu quero entender como essas subculturas que vão sendo criadas numa profusão muito grande influenciam a construção de novos jogos. Como a internet, as redes sociais e todo esse movimento de colaboração muda o jeito de vocês pensarem o que vão levar para o mercado, Mariana? Bom, André, prazer estar aqui, né, e conversar com você aí mesmo longe. É uma boa pergunta essa, né? Eu acho que nós lá na Copag, a gente costuma falar muito sobre comunidades, né? A gente dividiu por comunidades como a gente trabalha. E a gente, de alguma forma, conseguiu encaixar as mecânicas de jogos e o jeito de se jogar, muito como o perfil do consumidor, para essas comunidades. Então, assim, hoje a gente tem uma comunidade só de pôquer, hoje a gente tem uma comunidade só de truco, que é totalmente diferente. A gente tem uma comunidade só dos board games, só do TCG. E eu acho que, assim, o essencial hoje para isso é a comunicação, é o jeito que você se comunica. Então, óbvio que eu não falo da mesma forma que, né, a gente conversou aqui com idosos que jogam jogos tradicionais, da mesma forma que eu converso com um jovem que está jogando Pokémon. É totalmente diferente a forma que eu vou falar com ele, aonde eu vou estar com o meu produto, né? O preço e a parte de redes sociais, então, importantíssima. E eu acho que é importantíssima para todas as comunidades, porque hoje todo mundo está lá, né? Existe todo tipo de micro-influenciador, de influenciador grande, de rede social, as pessoas estão ligadas, elas se unem, estão cada vez mais buscando onde tem a ver com elas. E aí a gente tenta sempre mudar e se comunicar e também ouvir muito. Então, quando você falou também do desenvolvimento, a gente pesquisa muito, a gente vê muita tendência para essas comunidades, a gente sempre está estudando e aí a gente busca tanto entender o que falta, né, qual é o anseio, mas também a gente tenta fazer algumas ligações com licenças que tem a ver, busca no mercado parcerias, collabs que tem a ver, que às vezes é uma pessoa que não está ligada no meu produto, mas às vezes pela marca ou pela licença, ela vai se interessar e aí vai entender um pouco do jogo e vai ver o quanto é divertido. O André tem um complemento dessa pergunta. Diga lá, André. A minha segunda pergunta tem a ver com a primeira. Primeiro, eu quero entender de que maneira as subculturas criadas pelas redes sociais influenciam na criação de novos produtos. Agora, eu quero saber de você, Mariana, de que maneira os mundos físico e digital são integrados nesse contexto. Uma empresa como a de vocês não pode pensar só em jogos digitais, a competição é muito dura nesse território, mas também não dá para pensar só em jogos físicos com o risco de perder a relevância. Como vocês estão pensando nessa integração entre o físico e o digital? Essa é uma pergunta boa também, porque quando esse digital, né, principalmente você falou, né, desses últimos 30 anos, começou a crescer e ficar mais relevante, a gente teve uma pergunta assim, gente, será que vai acabar o baralho? Ninguém vai mais jogar fisicamente? E aí a gente foi entendendo que, na verdade, é um complemento, né? A gente teve várias iniciativas, a gente já trabalhou com NFT, com realidade aumentada, com tudo que vocês possam imaginar, né, do que a gente possa colocar dentro das cartas. E algumas vezes a gente até fracassou, porque acho que foi um anseio muito assim de estar no digital. A partir do momento que a gente entendeu que o digital precisa complementar o nosso produto e ter a ver, ter a essência com o nosso produto, a gente começou a acertar. Hoje em dia, a gente tem algumas iniciativas. Então, assim, vou te dar um exemplo simples, que todos os nossos produtos têm um QR Code, onde você vai lá e vê todas as regras possíveis que você pode jogar com aquele jogo, por exemplo, ou com aquele baralho. E aí, filmes rápidos, dinâmicos, né? Não é aquela bíblia, né, para você aprender um jogo que aquilo acaba se tornando muito chato hoje, precisa ser muito mais dinâmico. A gente também tem plataformas, a gente tem uma plataforma que chama Mega Jogos Digital, que tem 4 jogos principais, né, truco, buraco, tranca e paciência. E o que a gente acaba fazendo? A gente, às vezes, faz torneio, a gente faz muito torneio. Pra vocês terem ideia, a gente tem um departamento dentro lá do marketing que chama Organize Play. A gente só faz torneios de todos os tipos de jogos que vocês possam imaginar, desde os jogos infantis, os jogos mais jovens, jogos de baralho, jogos de tabuleiro.
E a gente usa as plataformas, às vezes, para você pegar e ampliar. Então, assim, eu quero fazer um campeonato que você atue no Brasil inteiro. A gente faz ele digital, né? Faz online. Aí a gente tira os principais, por exemplo, um de cada estado, e acaba fazendo uma final física. E aí a experiência é totalmente diferente. E assim, eu acho que não existe competição. Na verdade, por exemplo, no pôquer, que você gosta de pôquer, né, Carlos? A gente fala, as plataformas digitais hoje, você treina lá, você joga, você pode jogar mais ao mesmo tempo, você não tem tanto receio de entrar num campeonato, de apostar mais, se testar. E aí, quando você vai jogar fisicamente, você treinou bastante, mas é outra experiência. Nunca vai ser igual lá do online. Quando você tá físico, você, principalmente o pôquer, você lê as pessoas. É um jogo que o físico muda completamente. Completamente. Mas todos, eu acho. E assim, eu não tô dizendo que o outro é pior, mas é muito diferente. Sim. Então, a gente sempre tem usado a parte digital de uma forma que complemente o mesmo jogo e eu acho que não tem isso, não é concorrência, é uma coisa só.